A síndrome de pernas inquietas merece um diagnóstico correto para termos a possibilidade de bem tratar o paciente. Vamos ver neste vídeo quais são todos os recursos mais modernos para que você possa ter uma melhora substancial. Hoje em dia, muitos médicos vão diretamente para a reposição de ferro na situação de síndrome de pernas inquietas. Isso porque, de fato, muitos pacientes melhoram com esse tipo de terapia. Pode ser por via oral, pode ser via endovenosa, existem várias formas de se fazer essa reposição, mesmo quando o ferro esteja normal no sangue. Mas antes de entrar com esse tipo de recurso, eu recomendo aos pacientes sempre algumas alterações básicas no seu estilo de vida, na maneira como ele se comporta no dia a dia, porque isso pode trazer uma melhora substancial sem necessidade de qualquer outro tipo de recurso. Apenas depois de verificar qual a resposta é que eu passo ao paciente a possibilidade de utilizar medicamentos específicos. E, claro, isso tudo depende da gravidade da situação. Quais são os remédios caseiros e alterações de comportamento do dia a dia que você, que está com síndrome de pernas inquietas, pode adotar para tentar uma melhora antes de utilizar medicamentos? Você pode tentar banhos e massagens, modificar a temperatura corporal, principalmente na entrada da noite, pode auxiliar em muito. Algumas pessoas melhoram com banhos mais quentes, até de imersão, uma banheira, se você tem em casa, ou colocar os pés num balde com água quente, morna, esperta. Algumas pessoas, ao contrário, eu já vi melhorarem com gelo nos pés. Então depende muito de cada um. Massagens que você pode se auto-aplicar, em especial nas panturrilhas, são muito importantes. Você pode começar o dia e pode terminar o dia com massagens, relaxamentos e alongamentos que você pode aprender com fisioterapeuta ou profissional de educação física. Às vezes até o médico vai lhe dar ali em 1 minuto durante a consulta algumas dicas a respeito. Outra possibilidade é você utilizar compressas quentes ou compressas frias. Então, você está vendo televisão, está lendo um jornal, um livro antes de ir para a cama à noite, faça esse tipo de aplicação, veja como é que se sente. Muitas vezes temos surpresas agradáveis, muito positivas em relação aos sintomas. A fadiga e a sonolência durante o dia, além de trazer piora da qualidade de vida, trazem também piora dos sintomas. Portanto, o que se chama higiene do sono é muito importante. Vamos a algumas dicas a esse respeito. Ambiente quieto, ambiente escuro, confortável, temperatura agradável para você e ir deitar e acordar na mesma hora, em geral, trazem uma diferença gritante. Durma pelo menos 7 a 8 horas por noite. A história de dormir 4, 5 horas porque você adora trabalhar ou você está muito inquieto, isso pode lhe trazer grande piora dos sintomas. Você ficar vendo televisão até tarde, inclusive no quarto, que eu recomendo não ter, nunca TV no quarto. Você que fica vendo o celular ou qualquer outro recurso eletrônico que tem essas telas brilhantes, isso lhe prejudica em muito, faz com que você não produza o hormônio do sono, que é a melatonina, e estará irremediavelmente com seu sono prejudicado. Exercícios físicos é fundamental na minha maneira de ver. E os exercícios acabam sendo acompanhados por relaxamentos, alongamentos, antes e ou depois de cada sessão. O ideal seria você fazer com um profissional, pode ser um educador físico, um fisioterapeuta, mas você também pode aprender e se auto-aplicar, porque o ideal seria também você fazer isso diariamente. Mas cuidado, não exagere no trabalho físico. Não é chegando ao seu limite que você melhorará os sintomas. Ao contrário, poderá até haver um rebote, aí uma piora. Exercícios moderados, com bom senso e
com uma perspectiva de médio e longo prazo é o mais importante. Ainda em relação aos exercícios, procure não praticá-los mais para o lado da noite, tarde da noite. Isso vai prejudicar sem dúvida o seu sono. Evite cafeína, evite álcool, evite o cigarro. Se você está fazendo uso de qualquer uma dessas 3 substâncias, você está sendo candidato a se manter com a síndrome de pernas inquietas. Qualquer medicamento, qualquer outra medida que você estiver tentando fazer, não tem o poder de ultrapassar o efeito tóxico, digamos assim, dessas substâncias. Lembre-se que para cessar cafeína, você deve cessar não apenas o café, você deve cessar o chá preto, você deve cessar o chimarrão, chocolate e refrigerantes que contenham cafeína, tipo essas colas, né? Coca-Cola, Pepsi-Cola, isso tudo pode ter bastante cafeína, guaraná inclusive. Se você é daqueles que tem então essa sensibilidade especial à cafeína, ficando sem esses líquidos ricos em cafeína por pelo menos 1 mês, 2 meses, você já saberá qual é a sua resposta, qual é a sua condição. Não há um teste de laboratório a ser feito, deve-se fazer essa alteração do comportamento. Alguns indivíduos, algumas pessoas, se sentem melhor sem consumir açúcar. Então, tire o açúcar das suas refeições, veja como você se sente. Outros têm uma sensibilidade ao glúten. Também você pode testar 1, 2 meses, mas você necessitará de uma dietista, uma nutricionista para lhe orientar. Não confie apenas nos rótulos dos produtos no supermercado, porque eles não são fidedignos. Muitos dizem que não contém glúten e não é correto isso. Apenas o nutricionista poderá lhe dar orientações seguras. Há pessoas que melhoram com acupuntura, você pode tentar. O alívio do estresse, em muitas circunstâncias, é fundamental. Nosso estilo de vida moderno tem a tendência de nos levar até sem nós querermos, sem nos darmos conta, a situações de estresse diários. E é claro que para alguns é possível contornar este mal, digamos assim, do mundo moderno. Você pode fazer até psicoterapia, você pode fazer massagens de relaxamento, vocês podem fazer meditação, aulas de pilates, de yoga, aulas de tai chi, funcionam muito bem neste sentido. Eu sei que é fácil de se dizer, livre-se do estresse, nem sempre é possível, mas é um dos fatores que muito frequentemente levam à síndrome de pernas inquietas. Por último, neste capítulo, você pode tentar modificar as roupas que você usa à noite. Modifique os lençóis, modifique o cobertor, modifique o pijama, modifique a camisola. E muitas pessoas têm sensibilidade, não se dão conta a certos tecidos e isso pode, com a mudança, ter uma diminuição importante também da síndrome de pernas inquietas. São vários medicamentos que podem ser utilizados. Eu vou aqui enumerar apenas alguns rapidamente e, é claro, você deve discuti-los com o profissional que está lhe tratando. Pode ser o clínico, o médico de família, pode ser o reumatologista, pode ser o neurologista, essas são as especialidades que mais frequentemente lidam com essa doença. Existem várias substâncias, remédios, que melhoram a circulação de dopamina no nosso cérebro. Esses remédios são usualmente utilizados para a doença de Parkinson também. Os mais frequentes são ropinirol, rotigotina e o pramipexol. Você pode testar, você pode ver se tem para-efeitos, você pode ver se há efeito benéfico ou não. As doses podem ser alteradas, às vezes eles podem funcionar no primeiro momento, podem deixar de funcionar, tudo isso você tem que ver com o profissional que está lhe atendendo. Lembre-se que muitos dos remédios utilizados, e isso é importante desde já eu enfatizar, não podem ser tomados, ingeridos durante a gravidez. Remédios anticonvulsivantes são muito utilizados, como a carbamazepina, a gabapentina e a pré-gabalina. Medicamentos narcóticos que sejam derivados de morfina, chamados opioides,
na minha experiência, são uma exceção para uso no tratamento, até porque geram adição, que depois é muito difícil de se tirar. Então eu estou falando de oxicodona, eu estou falando de tramadol, de codeína, de hidrocodona, são todos medicamentos com potencial de não podermos retirar depois. A pessoa fica como que viciada no seu uso. Então, recomendaria uso apenas por curto período de tempo, em situações especiais, agudas, em situações mais graves com sintomas severos. Medicamentos para dormir como benzodiazepínicos, há vários, podem ser tentados, em algumas pessoas funciona, outros não, e relaxantes musculares, que na minha experiência são fracos para estas situações de síndrome de pernas inquietas, mas são remédios que têm um perfil de segurança bastante bom. O único cuidado com relaxantes musculares é que no outro dia você deveria evitar de dirigir carro ou se você é motorista profissional. Isso porque essa classe de remédios tira os reflexos. A pessoa acaba freando atrasado, por exemplo, numa situação inusitada no trânsito. Muitos médicos iniciam o tratamento dando vitamina B12, dando magnésio, dando cálcio, outros suplementos e vitaminas, conforme a experiência de cada profissional, magnésio, por exemplo. É uma maneira de se verificar a possibilidade de a pessoa responder. Ferro, como eu coloquei inicialmente, é algo que uma boa parte, até a maioria dos médicos vai tentar com você antes de partir para medicamentos mais fortes. Há uma boa chance de você responder. Por último, uma palavra sobre o que está na moda, que são os derivados da cannabis, da maconha. Não existe pesquisa feita de forma cientificamente sólida e que nos dê uma possibilidade de recomendação também sólida, também clara, com evidência para uso desse tipo de composto em síndrome de pernas inquietas. Há sim relatos, publicações na literatura médica internacional, mas de casos anedóticos, que a gente chama, um paciente aqui, 3 pacientes ali, e não foi feito um estudo sério de acompanhamento de centenas de casos, sendo que a metade recebeu placebo, inerte, por exemplo, a pílula, ou recebeu pílulas de cannabis ou óleo de cannabis. Então, nós estamos aguardando esse tipo de evidência científica. Até lá, se você quiser testar, discuta com o seu médico. Haverá necessidade, é claro, sempre de uma receita e de acompanhamento especializado. Lembre-se que não é tomar uma medicação das que eu falei aqui, que logo no dia seguinte você estará melhor. Você tem que dar um tempo, aguardar, falar com o profissional que lhe atende, com o médico, e verificar quais são os próximos passos. Em geral, há necessidade de integração de suplementos, vitaminas, ferro, junto com outros medicamentos e principalmente com as modificações do estilo de vida que eu coloquei a vocês aqui anteriormente. Uma boa sorte no seu tratamento, espero que você se livre dessa situação tão chata, tão enjoada.